Olá, paz seja convosco, amém? Estamos começando a nossa segunda aula do curso do diaconato, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Você que está nos assistindo agora, presencialmente, e você que está nos assistindo online em outro momento. Que Deus abençoe a sua vida de maneira toda especial, amém? Nós vamos dar sequência à nossa aula que começamos semana passada e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Então eu quero convidar todos vocês agora a curvar a sua cabeça, nós vamos orar, amém? Pedir a direção do Senhor sobre a nossa aula. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta noite, por esse momento que nós estamos reunidos aqui, Senhor, na tua presença, através desta aula, que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo nos direcione, nos capacite, nos ajude e que o Espírito Santo nos oriente. Nós oramos e pedimos sabedoria, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá então, começando a nossa aula, pegue a sua Bíblia, o seu caderno, as suas anotações e vamos para a aula de hoje. Travou. Diaconato, né? Nós estamos falando sobre o diaconato. Eu quero já aproveitando pedir para você abrir no livro, na carta de Timóteo, né? Nós vamos trazer a sequência dessa leitura hoje, capítulo 3, versículo 8 ao 13, certo? Vamos lá, a gente vai fazer essa leitura e é baseado nessa leitura que nós vamos estudar hoje, a história do diaconato, amém? Diz assim, então: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. O versículo 9 diz assim: devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados e depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias, confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Amém? Então, essas foram as orientações do apóstolo Paulo para o seu pastor, né, o seu diácono e todos aqueles que trabalhavam ali, tanto na igreja, na época que Timóteo estava pastoreando aquela igreja, amém? Nós vimos a aula passada sobre o diaconato e lembram que a gente falou sobre diaconia, né? Então aqui a gente vai fazer a reflexão respondendo as atividades da aula passada. Qual o significado do termo grego diaconia? Ministério e serviço. Muito bem, eu lembro de todas as atividades que foram me entregues e todas estão corretas, todos escreveram isso, serviço, parabéns. Reflexão da segunda atividade, diz assim: qual o significado da diaconia, a toalha e a bacia? Nós falamos bastante sobre isso na aula passada. Ali está dizendo, significa convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Então, é a humildade em serviço, né? Servir de maneira como Cristo serviu, amém? Então também todos responderam coerentes e estão de parabéns. E é isso que nós aprendemos na aula passada. E hoje nós vamos falar sobre a instituição do diaconato. O conceito e função, vamos lá então? Aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da palavra, tá? Gente, toda a palavra, ela tem um significado, uma origem, tá? Ela tem ali o porquê daquela palavra, da onde ela nasceu, né? Eu falei um pouquinho sobre isso, que o Velho Testamento ele foi escrito no hebraico e o Novo no grego. Então a gente vai encontrar as palavras do Novo traduzidas a partir do grego, tá? Então a palavra grego para diácono é diáconos com a letra K ali, ó. Segundo o dicionário, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, conforme aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. Então essa é uma definição de um dicionário chamado Vini, tá? Então essa é uma definição. Lembram-se que essa palavra foi extraída do grego e ela tem
a tradução de serviço, mas ali literalmente, de acordo com esse dicionário, é o serviço voluntário, como os criados e domésticos do Novo Testamento. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, tá? Então todo pastor e todo mestre, todo aquele que serve, ele é um diácono também. Por quê? Porque ele está servindo com o seu talento, com o seu dom, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Portanto, o termo esclarece o sentido técnico, prestar trabalhos voluntários, tá? Então, qual que é a palavra diáconos? Prestar trabalhos voluntários. Tanto o mestre como o pastor são servos de Deus e todos eles prestam trabalhos voluntários. Então, o conceito dessa função quer dizer, o que eu faço como diácono? Eu presto serviço voluntário. Eu presto serviço dentro da minha igreja, na função de diácono. Amém? Então, vamos lá. Vamos continuar aí nos nossos slides. Deu para vocês entenderem bem? Vamos lá então. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos, tá? Então a gente vai encontrar também essa palavra, que se refere ao servo ou escravo. A gente falou sobre isso na aula passada um pouco, lembra? Né? Que Jesus Cristo falou sobre a questão dele ser servo, né? Então essa é uma palavra também que é diferente daquela diakonos que a gente viu lá no grego, mas também significa, também é diácono, está escrito diácono, mas com essa palavra aí, doulos. O que significa isso? É os servos do pai da família, indo ter com ele, e disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque então tem joio. E eles lhe disseram: o inimigo é quem faz isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ali essa passagem está em Mateus 13, 27 e 28. Conforme vimos, a função do diácono é do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou assistente para alguém. Então aqui nessa passagem, quando você for ler em Mateus, quando ela foi escrita no grego, ela não está escrito diáconos na palavra servo. Ela está escrito doulos, tá? Então a gente vai encontrar que a mesma palavra, para nós é a mesma palavra, a tradução dela. Porque é servo, né? Diácono é servo, então sempre vai ser servo. Mas ela estava escrito doulos. Por quê? Porque era um servo que estava prestando um serviço voluntário. Falou que eu vou lá arrancar? Eu vou lá fazer para o senhor, sem precisa me pagar, não. Não precisa o senhor me pagar meu salário para mim fazer isso. Eu vou lá e arranco. É nesse sentido que essa palavra aí está colocada nesse texto, certo? Vamos lá. Agora a gente vai ver ali a origem do diaconato. Aquela história que eu contei para vocês na semana passada, do Pentecoste, que a igreja cresceu. Então ali eu vou dividir ela em 3 partes: bênção, problema e solução. Por isso originou-se o diaconato. Bênção. Qual foi o motivo? Qual foi a bênção, né? Qual foi a bênção para que originasse o diaconato? O crescimento da igreja. Então a igreja cresceu. Por que a igreja cresceu? Porque a igreja nasceu no dia de Pentecoste. Estava cheio de pessoas ali. 3.000 almas se converteram e essas 3.000 almas se dividiram ali em casas, em lugares para eles se reunirem e terem comunhão. E a igreja nasce. Então isso é uma bênção, né? E o problema? Tá, é uma bênção. E qual o problema então, pastora? Questão étnica causada pelos que aceitavam a fé. Tá? Que a gente vai ver isso hoje. Eles não tinham o costume, esse costume de servir, de cuidar, né, de proteger as pessoas, de estarem voluntariamente ajudando. Eles tinham sempre que ter sendo pagos para isso. E ali começa então esse grande problema. E agora, como resolver esse problema? Instituindo o diaconato. Preciso de pessoas cheias do Espírito Santo, que sejam com uma moral, né? Lembra da boa moral? Que possa servir na igreja, que possa nos ajudar os apóstolos, os pastores da igreja, os servos que estavam ali para pregar a palavra. Então esse é o problema que surgiu. Tem um povo
só que eu não sei o que fazer. Eles não estavam acostumados a isso. Vamos lá. E qual que foi a solução então? Foi o que eu acabei de falar. Dar assistência justa aos que reivindicavam a solução do problema. Então eles tinham que dar essa assistência. Quem eram essas pessoas? As viúvas, os órfãos, as pessoas carentes, as pessoas que estavam ali precisando de algo, não é verdade? No livro de Atos, capítulo 6, versículo 1, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, o que estava acontecendo ali? As viúvas, elas eram abandonadas e elas precisavam ser cuidadas. Lembra que eu disse que era um período onde muitos tinham ido, né, guerreavam e tal, e ficou muitas viúvas, porque os homens morriam na guerra. Então ali acontecia o quê? Um número excessivo de viúvas, e órfãos, porque perderam o pai de família, o responsável por cuidar deles, né? Vamos lá então? A escolha dos diáconos. O Espírito Santo usou os apóstolos do Senhor com graça e sabedoria para resolver este impasse que estava manchando a igreja. Os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens. Quantas pessoas eram? Quantos diáconos que surgiram no começo? Isso, 7, gente, 7. Guarda isso no seu coração. De boa reputação. Vamos lá falar no dedinho as qualidades do diaconato. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importantes negócios. Que negócio era esse? Essa questão ali de cuidar das viúvas, de ajudar as pessoas, servir, né, auxiliando o ministério do evangelho. De forma pacífica, o problema foi resolvido. Os desentendimentos foram encerrados e a igreja de Jerusalém pôde seguir tranquila com as mudanças feitas a partir da consagração do diaconato. Então, existia uma brecha, existia um problema para a igreja de Jerusalém. Eles estavam negligenciando as viúvas, negligenciando os órfãos, negligenciando o trabalho de serviço, né, de social, vamos dizer assim, um trabalho social. E o diaconato, ele nasceu com esse intuito de cuidar dessas pessoas, né? Vamos lá então. A escolha dos diáconos. Os diáconos servem nas diversas atividades da igreja. Eles cooperam como porteiros, recepcionistas, na ordem do culto, a distribuição de emblemas na Santa Ceia, ou na Ceia do Senhor, perdão. As atividades, porém, não são restritas a isso, gente. Você não é só um porteiro, você não é só um guardador de carro, você não é só aquele que entrega a ceia, você não é só aquele que recebe as pessoas, tá? Eles também cooperavam como professores, superintendentes, dirigentes de escola bíblica, líderes de jovens, adolescentes, atuando em diversos outros trabalhos nas igrejas, destes autorizados por seus superiores. Então, eles eram aqueles que estavam ao lado do pastor no ministério. Eram os diáconos, tanto que você vai encontrar quem pregando no início da igreja? Um diácono. Estevão foi o primeiro mártir. O que é mártir, pastor? É o que morre por amor a Cristo, morre sem dever nada. Ele não tinha nenhuma dívida com a política, ele não tinha nenhuma dívida social, ele não devia nada, ele não cometeu nenhum crime. Ele apenas seguia Jesus. E por seguir Jesus foi morto. Ele foi o primeiro mártir cristão por seguir Jesus Cristo. Morreu por seguir Jesus Cristo. E quem ele era? Diácono. Ele era diácono, mas ele também era um pregador do evangelho e um grande evangelista. Amém? Então, esse é o papel também da nossa função de diácono, servo que está ali disponível, não apenas para estar na porta, mas estar ali. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, o pastor faltou hoje, aconteceu um problema, deu uma dor de barriga, o pastor teve que ficar na casa dele ou ir para o hospital. Está repreendido em nome de Jesus, mas vamos lá, vamos fazer. E infelizmente naquele culto não houve a possibilidade de outro pastor auxiliar estar ali.
E quem é que estaria apto para dirigir aquele culto? O diácono, que está na porta, que estaria escalado para o culto daquela noite. Amém? Vocês estão entendendo qual a função de vocês? Isso que Deus espera de cada um, de cada diácono, estar ali disponível. Por isso que a gente tem que se preparar, jejuar, orar, ler a Bíblia, estar pronto para Deus nos usar conforme a sua vontade. Amém? Vamos lá então, sequência. A escolha dos diáconos, vamos continuar falando sobre esse tópico aí. Os diáconos servem nas diversas atividades, já lemos isso, acabamos de ler isso, é o próximo agora, isso, perfil da função do diaconato. Nós vamos para o tópico 3 agora. Qualificações do diácono. Então lembra que eu falei agora para vocês sobre a nossa função? Agora a gente vai ver sobre essa questão aí. As qualificações dos diáconos descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo revelam que em nada elas diferem a atribuição ética exigida dos bispos e dos pastores, né? A gente leu aqui, eu li para vocês no comecinho da nossa aula. O que o pastor precisa ter? Ele precisa ser pessoa honrada, digna, correta e íntegra. Ele fala assim, ó, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertidos para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ser de boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cidade, nem nas ciladas do diabo. Pessoas honradas e dignas. 1 Timóteo 3,8 vai falar isso pra gente também. Diz assim, ó, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra. Gente, homens de palavra. Antigamente, né, falava-se que o fio de bigode era suficiente para fazer qualquer coisa. O homem falava, acabou. Falei, eu vou cumprir. Hoje tem que ter contrato, hoje tem que ter assinar no cartório, registrar a sua assinatura e ainda assim tem gente que nega aquilo e tem que ir até para o juiz para reivindicar aquilo que a pessoa disse que ia fazer. Isso não é aceito por nós diáconos. Nós precisamos, como servos do Senhor, ter palavra. Sim, sim, não, não. O que significa isso, pastora? Quando eu fizer uma promessa, quando eu me dispor, preciso honrar a minha vida. Preciso honrar aquilo que eu disse, tá? Aqui ele está falando, ó, homens de palavra, não amigos do vinho, nem de lucros desonestos. Gente, esse negócio de honra é muito sério. Ser correto é muito difícil hoje. Hoje em dia é tipo um... Vamos pensar assim, a pessoa que acha uma carteira e tem cheio de dinheiro e ela não pega para ela, tem que sair até na tribuna, no jornal nacional. Por quê? Porque é difícil ter uma pessoa honesta, não é verdade? Mas não era para ser assim. Era para ser o contrário, não é verdade? Ser natural ser honesto e não ser natural ser desonesto. E isso tem mudado a cada geração. Mas nós somos servos do Senhor. Nós não temos que beber, nós não temos que se embriagar nem beber. Qualquer bebida, ela vai trazer uma mudança no nosso humor, ela vai mexer no nosso cérebro. Se você conversar com qualquer médico, ele vai te mostrar fisicamente o que a bebida ela pode ocasionar na vida de uma pessoa. Eu quero dar um exemplo para vocês sobre a bebida. Por exemplo, uma pessoa que era alcoólatra, tá? Ela era alcoólatra, ela era uma pessoa que tinha dificuldade de controlar o impulso da bebida. E ela se converte, aceita Jesus. Se ela novamente se permitir beber, o que vai acontecer? Ela pode voltar àquilo. E a Bíblia fala que nós temos que morrer para o velho homem e nascer de novo. O que é nascer de novo? Mudança de atitude. Então, a bebida, a palavra dada e não cumprida, aqui está falando sobre isso. Amigos, né, do vinho e o lucro desonesto. O que é o lucro desonesto? Eu sou desonesto, tenho 2 pesos, 2 medidas. Como eu gosto daquela pessoa, eu faço mais barato para ela. Como eu gosto daquela pessoa, eu deixo para lá, eu não falo nada para ela, não.
Mas como eu não gosto, então, não, agora você vai comigo, o negócio é mais difícil comigo. Então a gente está sendo desonesto, injusto, não é isso? Então essas 3 características, não mentir, né? Ser honrar com a sua palavra, não beber bebida alcoólica e também não deixar de ser, não ser nunca desonesto, ser sempre honesto e justo com as coisas que você fizer, não ter 2 pesos, 2 medidas. Primeiro é o caráter moral. Isso diz respeito ao caráter moral. E o diácono ele precisa ter. E agora a gente vai ver o caráter espiritual. 1 Timóteo 3, do 9 ao 11, diz assim, devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras. Meu Deus! Mas sóbrias e confiáveis em tudo. Gente, é muito sério isso. Convicção, crer no Evangelho. Caráter espiritual, a pessoa ela vai ser aquela pessoa que ela tem a fé em Jesus Cristo de maneira tão clara, que ela não desagrada ao Senhor. Eu não vou fazer isso porque isso desagrada ao Senhor. O pastor não está vendo, não tem problema. O Senhor está. Mas eu não tenho como esconder isso. Você está escondendo só das pessoas, mas de Deus você não consegue esconder. E essa consciência limpa é essa questão de você não ter nada que te desabone espiritualmente. O pastor, você ora, mas o pastor falou que é para eu orar e jejuar. Se eu quiser eu oro, se der tempo. Não deu tempo, mas também não preciso falar para ele, não tem problema. Mas isso é tua consciência com Deus. A gente não fica aqui na porta testando, falar, esse tem um filtro, como chama aquele termômetro, espiritual, esse não é espiritual, esse é espiritual, esse não é espiritual. Como eu sei que uma pessoa é espiritual? Como eu sei disso? Parar um pouquinho para vocês pensarem. Agora vocês vão responder, tá bom? Sabe quando que eu sei que a gente é espiritual ou alguém é espiritual? Quando eu sei que vamos começar por mim, né? Eu vou me julgar, eu vou analisar a minha própria vida. Como eu sei que eu sou espiritual? Quando a minha consciência está limpa. Quando eu, primeiramente, me faço agradar a Deus, agrado ao Senhor. Quando eu tenho frutos do meu trabalho. A Bíblia fala, pelo fruto conhecereis a árvore. Não dá para ter água boa em fonte amarga. Não dá para ter água doce e salgada. O Senhor fala muito sobre isso nos evangelhos. Não tem como eu ser uma pessoa de Deus, mentir, roubar, ser negligente, não orar, não ler a Bíblia. Eu estou me enganando a mim mesmo, dizendo que eu tenho a salvação, que eu tenho uma vida espiritual. Quem é espiritual? Aquele que está ligado com o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ser cheios do Espírito, viu? O Senhor disse lá em Atos dos Apóstolos, busquem homens cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então é isso que nós temos que ter, convicção de que nós cremos em Jesus, no Evangelho, e somos cheios do Espírito Santo. Caráter familiar. O candidato a diácono deve ser marido de uma só mulher, fiel à sua esposa e bom pai. Então a família, ela é o reflexo da sua vida espiritual e da sua vida moral e da sua vida, o diácono deve ser. Aqui, eles tinham que ser experimentados. Como assim, pastor, ser experimentado? Eles tinham, os apóstolos, eles tinham que trazer provas para os apóstolos. Então, era entrevistada a esposa, entrevistada o filho. Vamos fazer isso hoje? Vamos? Chamar aqui os maridos, conversar com eles para ver se as mulheres não são caluniadoras, se não gritam dentro de casa, se fazem as coisas direito, se amam o seu esposo. Chamar as esposas para ver se o marido está sendo um bom marido, se ele está sendo um homem gentil, se ele cuida da sua casa, da sua família. Era isso que tinha que acontecer. Os filhos tinham que obedecer os pais.
Se os filhos não obedecessem o pai, significava o quê? Que aquele pai não estava sendo um bom pai. Então, porque os judeus tinham uma lei, se o filho fosse desonrasse o pai, desobedecendo, ele era morto, gente. Não era um negócio assim, tipo, não, vim aqui, vou desobedecer. Desobedeceu, vim de castigo no quarto. Não. O filho, se ele desonrasse o pai de maneira que ele afrontasse o pai, ele era morto em praça pública, o pai podia levar. E se o pai não levasse ele a ser julgado pelos anciões daquele lugar e morto, talvez se o julgamento fosse para isso, aquele pai não era um bom pai. Então, hoje nós não vamos levar o nosso filho para morrer, não é isso. Mas o que nós aprendemos com isso? Nós temos que corrigir os nossos filhos, nós temos que sentar com eles e mostrar a realidade, né? Ensinar a palavra, ler a Bíblia, buscar a Deus junto com a nossa família. Fazer ali dentro da nossa casa também um lugar de adoração a Deus, falar palavras honestas, buscar fazer as coisas certas. Amém? Então vamos lá, olha lá. Vamos só revisar aquelas 3 rapidinho, a gente volta aqui nessa última aqui, ó. Então, qual é o perfil? Então eu vou contratar um diácono, vamos fazer de conta que fosse uma empresa. Vou contratar um diácono. Qual que é o perfil? O que você tem que ter, diácono? Pessoa honrada, digna, correta e íntegra. O que mais? Convicção de ser salvos, né? Cheio do Espírito Santo. Candidato deve ser um marido de uma só esposa, fiel à sua esposa e bom pai. Então, vamos lá, vamos nos analisar se estamos nesse perfil. A função dos diáconos em Atos 6. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens da fala grega foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. A gente falou sobre isso agora há pouco e é isso. Porque que eles tinham um problema social e o diaconato foi instituído para resolver. Então, eles tinham que estar ocupando essa qualificação. A qualificação básica é a espiritualidade, cheio do espírito de sabedoria. Gente, cheio do espírito de sabedoria. Volto a falar, cheio do espírito de sabedoria. Vamos lá? Não vai ler a qualificação básica? Eu acabei de ler. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar na igreja local através da orientação do seu pastor. Então, naquela época, era de cunho totalmente social. Eles tinham que cuidar das viúvas e dos órfãos, beleza? E servir a mesa lá no dia da ceia para os apóstolos. Hoje não é mais essa a nossa função primordial, é cuidar do desenvolvimento do culto local através da orientação do seu pastor. Em atividades ligadas a visitar os enfermos, necessitados, desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como distribuir os elementos da ceia, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas. Auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, quer dizer, organização do culto, bem como outras tarefas já mencionadas. O modelo dos primeiros diáconos deve ser seguido pelos obreiros atuais, de preocupar-se com as minorias. Então, esse papel social não é mais o primordial, mas eu não posso deixar de me preocupar. Então, eu tenho ali na igreja uma família de baixa renda, uma família mais necessitada. Às vezes o pastor não vê, às vezes o pastor não está tão próximo. Quem está mais próximo? O diácono. Então, o diácono vai se achegar naquela família, o diácono vai estar ali próxima, perguntando a eles, você precisa de alguma coisa? Qual que é a sua necessidade? A gente está aqui para te abençoar, cuidando, servindo e estando preparado espiritualmente para expulsar demônios, orar, abençoar, cuidar daquele desenvolvimento do culto. Amém, irmãos? Essas, então, são as funções, né, do diaconato nos nossos dias. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou de pessoas que pudessem resolver questões relacionadas aos problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem à Igreja de Deus em trabalhos diferentes e a liderança das igrejas locais devem valorizar o seu trabalho, reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus. Pois no sentido lato, no sentido literal, todos nós somos diáconos da Igreja de Deus, porque nós somos servos, né? Deus abençoe sua vida e sua família. Que nós possamos literalmente sermos
moralmente, espiritualmente, né? E na nossa vida familiar, pessoas honradas, que possamos realmente servir ao Senhor integral, gente. O que é servir ao Senhor integral, pastora? Corpo, alma e espírito, todo o nosso ser, né? Que nada nos desabone. Busque ao Senhor e reflita sobre essa palavra nessa noite, amém? E é isso, nossa aula hoje se encerra aqui. Eu gostaria, tem mais os slides ali para mim, das atividades, não coloquei hoje, né? Nossa aula se encerra aqui agora e nós vamos falar mais sobre isso, né, nas próximas aulas, mas o que eu quero que você guarde hoje, né, a sua função como diácono. Você precisa ser moralmente e espiritualmente apto para isso. Então, se há alguma dificuldade na sua vida, não seja eu nem outra pessoa que vai te julgar. Não estamos aqui para isso, eu não estou aqui para isso. Estamos aqui para estarmos aprendendo juntos. Então, analise, né, o seu coração, a sua vida, e se houver alguma coisa, corrija, muda a sua atitude, porque o Senhor quer, Ele que te escolheu, Ele que te chamou e é Ele que te capacita. Amém? Que Deus abençoe você, ótimos estudos, que o Senhor possa encher o seu coração de graça e te fortalecer para o ministério em nome de Jesus. Amém e até a próxima aula.